Você fez a sua parte. E agora, qual é a vontade do Senhor? Eu fiz a minha parte. Eu falei, aqueles que falam, porque há uns que nem sequer têm preocupação com os propósitos de Deus. Estão preocupados consigo, mas não com aquilo que Deus quer. Nós não podemos ter uma mentalidade, eu fiz a minha parte. Eu falei, Jesus, ele não aceitou, eu virei as costas e vou embora. Peraí, olha a postura de Jesus. Este foi a primeira vez que nós encontramos Jesus comendo com o fariseu. Mas na frente você vai ver mais duas. E todas as vezes que ele se encontrava, além de comer, ele sempre expõe a verdade. Ele não fugia de um encontro com um fariseu. Ele pegava uma oportunidade para expor a palavra de Deus. Só vamos vencer e cumprir a nossa missão quando nós estamos cheios do Espírito de Deus. Quando nós estamos cheios de nós podemos ser comprometidos com a nossa casa, com a família, com tantas coisas, mas não vamos ser comprometidos com o reino. Comprometidos com o reino é quando o propósito de Deus fala mais alto do que o seu bem-estar, do que o seu conforto, do que aquilo que você pode ganhar. Podemos olhar e dizer assim, por que às vezes não há tanta salvação de almas? Porque às vezes não há tanta gente comprometida com o reino. O reino de Deus é espiritual. Não tem como você querer ser comprometido com ele e usar a sua natureza carnal, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir sem o Espírito de Deus. Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas antes dos discípulos saírem, ele diz, ficai primeiro para ser revestidos pelo Espírito de Deus em Pentecostes. Ficai primeiro, para depois de você ser cheio, você ir cumprir meu propósito. E hoje é uma noite de reflexão. Qual é o propósito que nós estamos cumprindo do Senhor? Qual é a nossa motivação? O que nós estamos procurando? Qual é o nosso alvo? Aonde estamos chegando? O que vamos apresentar ao Senhor com nossas mãos quando Ele voltar? O que tem falado mais alto tem sido a sua natureza da carne e o que você pensa? Ou tem sido aquilo que o Senhor quer? Ou tem sido o propósito dEle? O interessante é que nós não somos chamados para julgar o tamanho da graça. Eu não sou chamada para julgar se eu devo falar com a pessoa ou não, se a pessoa vai aceitar. Tem pessoas que pensam, eu não vou nem abrir minha boca porque aquela pessoa é diversa do Senhor. E em vez de nós expormos as verdades do reino de Deus para resgatar as almas, nós estamos medindo o tamanho da graça do Senhor. Nós estamos medindo o poder que Deus pode fazer num coração. Nós estamos diminuindo o tamanho do agir de Deus. Nós estamos observando e deixando de seguir e ser guiados pelo Espírito de Deus. Essa noite é uma noite de reflexão. Quando a sua mente quer dizer para você não adianta. Tantas coisas que vêm no nosso pensamento que nos impedem de falar do Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito mais alto do que os nossos próprios pensamentos. Que a voz do Espírito de Deus venha soar de tal forma que ela seja mais audível do que as vozes de homens. E que venha nos compulsar, avivar a nossa alma de tal forma que nós venhamos olhar para Deus e a graça dEle e não colocar limites. Que venhamos a servir de instrumentos e não importa a música que Deus quer tocar em nós, mas que venha ser feita a vontade dEle e não a nós. Nós não estamos na casa do Senhor, não somos salvos para definir para o Senhor o que vamos fazer e com quem vamos falar e onde vamos sair, que horas e que vida vamos viver. Irmãos, Jesus andava no meio dos pecadores e Ele não era pecador.
Jesus andava no meio de classe baixa, andava com fariseus, como o livro de Lucas expõe. Ele andava com todo tipo de pessoa. E nem por isso ele deixou de ser quem ele era. Nem por isso, em nenhum momento, você vê um Jesus sem o Espírito de Deus. Nós não podemos pensar que somos tão bons e tão perfeitos que não podemos ir onde existe uma necessidade, onde existe uma alma que precisa de Jesus. Para concluir, eu quero trazer uma noção muito interessante de João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele comia gafanhotos e mel. E quando deparamos para ver gafanhotos, gafanhotos foi um dos poucos insetos que Deus permitiu que o povo judeu comesse, que fosse considerado puro para se comer. E você pode olhar e dizer assim, mas era um inseto, era impuro. Gafanhotos na Bíblia era considerado uma praga. Eles às vezes eram tão numerosos que cobriam o céu, tiravam a luz, tampavam o sol. Eles eram considerados algo que Deus usava para trabalhar no homem. Era algo que Deus usava como uma praga quando Deus queria enviar algum castigo. E quando eu paro para ver, João comia gafanhotos e mel. Mas gafanhotos eram cheios de vitaminas. Era uma praga, parecia uma coisa ruim. Mas quando nós temos o mel do Espírito, até gafanhotos é delicioso. Quando nós temos o mel do Espírito, esses gafanhotos que nós vamos encontrar na nossa frente, eles são ricos em vitaminas. Que nós paramos para observar. Não vamos começar a escolher o que Deus quer fazer, mas que sejamos tão comprometidos com o reino de Deus que nós não vamos medir esforços para resgatar almas do reino das trevas. Glória a Deus. Não é porque a missão de Deus é difícil que nos dá direito para não fazê-la. Não é porque a missão de Deus é confrontadora e afrontadora que nós temos desculpa para não fazer. Não é porque eu não entendo o agir de Deus e não vejo condições de Deus fazer algo que me dá direito de não fazer. Esta noite é uma noite de reflexão. É uma noite para nós colocarmos de lado todas as nossas leis, daquilo que pensamos, as nossas tradições, e dizemos: Senhor, me faz de novo. Senhor, me faz de novo, muda o meu pensamento. O novo nascimento é ser bebê, é você não saber nada. Chegarmos diante do Senhor todos os dias: Senhor, eu não sei, eu quero jogar de lado aquilo que eu penso, para que eu venha a ser usado por Ti. Eu quero agradecer essa oportunidade. Quero pedir à igreja para se colocar de pé. Eu não trouxe essa palavra porque eu acho que os irmãos estão precisando de ouvir sobre evangelização. Eu trouxe essa palavra porque o Senhor falou comigo. Amém. Eu não estou aqui melhor do que ninguém. Todos nós, a cada dia, conforme o tempo vai passando, vai colocando crostas nos nossos olhos. Começamos a viver uma vida tão tradicional, uma vida tão monótona, que deixamos de viver o novo de Deus. E que nessa noite, eu não sei onde você se encontra, mas se você tem alguma mentalidade de fariseu, que nessa noite nós venhamos a fazer como Jesus disse para aquela igreja em Laodiceia, que compra colírio: lavar os nossos olhos, deixarmos de ver as coisas de uma forma carnal e começarmos a ver a vontade e os propósitos de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Em nome de Jesus.